Olá, boa tarde. Hoje, dia 28 de abril, nós estamos aqui para mais uma entrevista, mais uma live da tarde, das 5 horas. Nesse projeto, a professora quer saber que hoje vai entrevistar o advogado Dr. Felipe Lagny. Ele tem um nome difícil, Felipe Chena Lagny. E ele deve daqui a pouco já começar, aqui já vai aparecer daqui a pouco. Enquanto isso a gente vai testando aqui vídeo, fazendo tudo. E sejam todos bem-vindos nessa live que começa daqui a pouco. O Dr. Felipe é uma pessoa muito, valiosa nesse contexto da advocacia. E ele hoje vai estar aqui falando com a gente. Daqui a pouco ele deve aparecer. Enquanto isso, eu vou fazer os nossos avisos de praxe, que são, primeiro, os nossos agradecimentos. O Dr. Felipe já está chegando. Fazer os nossos agradecimentos aqui. E deixa eu convidá-lo. Quero agradecer a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na qual eu tenho a honra de trabalhar. Olá, boa tarde. Mas está muito chique de fone, tudo, gente. Você me ouve bem? Tudo bem. Está todo mundo ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Você me ouve bem? Você está me vendo? Está perfeito, está ótimo. Porque ontem eu participei de uma live com o Centro Acadêmico da Universidade e eles não me viram. Depois eu fui assistir a live, o tempo inteiro só tinha minha voz, né? Parecia que eu era, sabe, aquelas pessoas, assim, aqueles repórteres de outro país que você só ouve a voz, né? Doutor Felipe, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui nesse projeto que começou há pouco tempo. Nós estamos na quarta semana e tivemos live todos os dias, de segunda a sexta-feira. E todos os dias nós tivemos assim alguma coisa que acrescentou na vida da gente. Tivemos advogados, magistrados, professores, né? E hoje a gente está aqui com você. Quero te agradecer por você estar aqui, pelo seu ato de generosidade de participar com a gente. Eu queria agradecer pelo convite e foi uma surpresa muito grande. É muito legal esse trabalho, queria parabenizar pelo projeto, porque isso faz com que os acadêmicos e a população, todo mundo que segue a doutora, conheçam cada vez uma partezinha da nossa profissão, que é apaixonante, né? Que é uma coisa maravilhosa, e às vezes alguns detalhes que é importante levar isso para o público, né? Sobretudo porque esse projeto nasceu para que o contato com os estudantes não se perdesse nesse período de isolamento social. Eu dou aula na graduação, de forma presencial na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lá, assim, o tripé do ensino na instituição pública é ensino, pesquisa e extensão, né? Por conta do isolamento social, nós ficamos afastados do ensino, da sala de aula, porque lá as aulas são presenciais. Então, nós continuamos só com pesquisa e extensão. Então, para manter esse contato, para a gente ver o rostinho do outro, para a gente falar, nós fizemos esse projeto, mas, assim, a universidade apoia, a universidade divulga, a universidade toda semana coloca a agenda da gente nas redes sociais, então você já circulou pelo universo dos ruralinos. São mais de 10 mil estudantes presenciais, o campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, né, que é o campus, assim, que a gente chama, né, a casa-mãe, né, ele tem 3.024 hectares de terra, a universidade é belíssima, é uma das mais belas do mundo, ela é assim, catalogada, né, linda. E temos campos em Nova Iguaçu, e Três Rios, e campos dos Goitacazes, né, então são 4 campos. E a universidade, assim, gostou muito porque a gente está fazendo esse contato, né? É uma forma da gente se aproximar nesse período. Que é só isolamento, só precisa ser físico. Com tanta tecnologia, né? Exatamente. Então, eu vou primeiro te apresentar, e aí em seguida a gente começa a bater papo, e eu vou deixar você falar bastante, tá bom? Então, vamos lá. O doutor Felipe, se eu falar errado, me corrija. É Chena Lagny?
Schiena. Isso Elaine. é uma variação do italiano que significa costas, né? Costas. Nossa, mas é muito chique. Nossa, a Eu minha, não sei eu tenho da onde que é, mas italiano, mas a gente não herdou. Então vamos lá. Elaine, é isso aí. Isso Laine. aí. Ó, Elaine, isso. Pequena Laine. Muito bonito. Né? Que é advogado, especialista em gestão pública e direito administrativo. Também é especializado com MBA em direito do processo do trabalho e direito do processo previdenciário. Também é especializado em direito previdenciário especificamente para regime próprio, regime geral e acidentário. É presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção de Joaçaba, Santa Catarina. Isso. Membro da Comissão Estadual de Direito Previdenciário e Regime Geral da UAB de Santa Catarina. Então, doutor Felipe está falando com a gente lá do Sul e falar para a gente sobre os desafios iniciais da advocacia. E eu vou começar fazendo uma pergunta básica. Doutor Felipe, se eu ver qual é o desafio assim, principal daquela pessoa que está começando na advocacia? Bom, apresentações feitas, né? Eu queria. É muito legal essa pergunta, porque ela introduz todas as outras, né? E aí eu pensei muito sobre quais são os desafios do início da advocacia. Eu tive tantos percalços, eu brinco que a minha advocacia não começou do zero, ela começou do -1. Porque eu tive tanta dificuldade, eu vou situar as pessoas que estão acompanhando a gente. A minha cidade aqui é uma cidade de 25 mil habitantes, né? Ela é sede da comarca, mas na comarca a gente não chega a ter mais de 60, 70, não tem mais de 100 mil habitantes. Vocês Fala vão ver para as gente, mãos aqui. fala pra gente o que é comarca, que a gente aqui do Rio de Janeiro, a gente não usa a expressão a não ser para fora, né? E o que é comarca? Porque como vocês estão na capital, né, estão numa cidade grande, então, comarca então, por exemplo, a comarca de Capinzal, ela abrange 5 municípios, né? Então, os outros 5 municípios têm sua competência territorial aqui. Então, todas as questões judiciais da Justiça Estadual, elas são originadas, elas são vertidas para a comarca de Capinzal, o Fórum da Comarca de Capinzal, Tá, então a que é a gente está sede do falando de fórum, né? comarca mesmo no sentido jurídico, né? Isso, Tá bom. exatamente, exatamente. E aí, nós não temos muito mais do que 100 mil habitantes aqui na nossa comarca. Então, qual é o principal desafio? Eu vejo hoje que o principal desafio do início da advocacia é você se encontrar dentro da advocacia. E por que eu falo isso? Porque com 10 anos de caminhada, fui estagiário do fórum, fui estagiário no escritório de advocacia, fui estagiário de instituição financeira, e a gente vê que muita gente acaba indo para a advocacia por falta de opção. E eu não posso culpar, eu não posso nem condenar isso, porque eu mesmo não fazia a faculdade pensando em ser advogado. Eu não achava que eu ia virar advogado. E o dia que eu fiz a primeira audiência com a minha carteirinha da OAB impressa, porque eu não tinha feito a solenidade, não tinha passado pela solenidade ainda. Uhum. E eu tinha um cliente já para fazer uma audiência. Então eu liguei, como é região pequena, eu liguei para o presidente da OAB e disse, doutor Clóvis, eu tenho uma audiência para fazer hoje à tarde. Eu não recebi a carteirinha ainda. O que eu vou fazer? Eu dispenso o cliente? E aí ele falou assim, me dá teu e-mail, a tua carteirinha está lá na OAB, eu vou pedir para a secretária escanear ela e te mandar por e-mail. Aí você imprime e leva no bolso. Qualquer coisa você está autorizado. E aí fui, e eu fiz a primeira audiência e isso é fantástico, porque você é a voz da pessoa, você é a voz do cidadão, você é o porta-voz do direito, né? E aí, comecei a gostar, e aí eu demorei um tempo a me encontrar dentro dos nichos, né? Que é uma das coisas, dos desafios do advogado, que é você conseguir se especializar em alguma coisa que te faça sobreviver, te dê dinheiro,
mas que te dê prazer e que você saiba que isso está fazendo um bem para alguém, né? Para o seu cliente, Sim, para o próprio judiciário em si, né? Resolvendo um problema do mundo, né? claro. Você falou em duas coisas aí que me chamou a atenção. Primeiro, você falou que ser advogado estava assim, lá no fim da lista, né? Você não tinha pensado nisso. E eu percebo isso dentro de sala de aula. Quando eu chego naquele primeiro dia, né, e eu nunca sei qual é o período que eu vou pegar na graduação. Então, por exemplo, período passado eu tinha uma turma de 10º período, que eu trabalhava com eles na prática jurídica, e tinha uma turma de 4º período. Então, assim, a distância. Esse período, que começou, mas não foi adiante, eu tenho uma turma de 3º, uma de 7º e uma de 9º, que é um pessoal, uma turma de optativa, essa de 9º, que eles estão fazendo direito agrário comigo. Então, assim, eu tenho momentos diferentes. Em todas elas, olha, eu quero dar aqui as boas-vindas para o professor Paulo Pode, que é diretor do Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu, onde eu trabalho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele está aqui presente com a gente, tá? É uma honra, gratidão por ter entrado. Né? Já vi outras pessoas aqui também, e todos são muito bem-vindos, né, para participar. E eu percebo isso dentro de sala de aula. Quando eu pergunto, vocês vieram fazer direito motivados pelo quê? Em último lugar está a advocacia. Todo mundo quer ser juiz, procurador, delegado, ou qualquer concurso público, mas não pensa na advocacia. E eu sempre fui apaixonada pela advocacia, E a outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, e aí a gente vai te explorar bastante, é que você falou dessa percepção de saber, do advogado, ainda quando ele se decide pela advocacia, dele perceber onde ele pode atuar, desse foco, dele reduzir essa possibilidade no sentido de que o que eu posso fazer? O que melhor se aplica? Então, eu queria que você pegasse esse gancho para falar para a gente qual é que foi o seu start, assim, o que te detonou para você descobrir os seus nichos? Como é que foi? Uhum. Então, eu fiz uma especialização em gestão pública, Uhum. eu tive algumas experiências em órgãos públicos como assessor jurídico, e era muito legal, porque só que eu tinha um problema, eu acho que eu levo esse espírito ainda comigo, que a gente entra em órgãos públicos, você entra presta serviço em empresas, e você chega meio idealista, né? Eu acho que o advogado não pode nunca perder isso. Ou Sim. você chega idealista, você chega assim, você quer resolver e você quer fazer com que tudo caminhe certinho. Então você troca muita ideia, estuda bastante, Uhum. você faz com que tenta fazer as pessoas perceberem como aquilo pode ser melhorado, como aquela prática pode ser mais intuitiva, pode resolver um problema de uma forma menos custosa, no caso do poder público, mas você enfrenta algumas barreiras que são instituições nas quais você está inserido. E você não vai conseguir mudar. Depois dessa pequena experiência, aliada a uma advocacia na época eleitoral, que também é uma área do direito muito apaixonante, porque é uma área que você trabalha com um dos exercícios de cidadania mais fortes que eu Sim. considero que a gente tem, que é o voto, né? Que é participar da democracia. Eu me voltei de novo a minha visão para a advocacia privada, né? Certo. E aí, pensando, atuei muito em direito do trabalho e há alguns anos sempre fazia alguma coisa na área do direito previdenciário, mas o meu start foi assim, meu Deus, a gente vai viver uma revolução, está vindo o processo eletrônico, como é que qual é a nossa área econômica aqui na nossa região? Nós temos um frigorífico da BRF aqui na cidade, Uhum. temos muitas agroindústrias aqui, e inclusive o nosso forte na advocacia previdenciária é a aposentadoria rural e a aposentadoria especial. É do meu coração. Né? Eu E amo o eu pensei trabalhador rural. assim, é muito bom, né? E eu pensei assim, eu não vou deixar esses clientes de fora, eu não vou excluir isso da minha advocacia, porque eu vou perder clientes, né? Nós vamos
fechar a porta para esse que talvez seja o maior mercado da Aham. atualidade aqui na região. E aí eu comecei a me especializar e buscar o conhecimento nessa área. E quando eu vi o quão financeiramente ela é rentável se você atuar direitinho, fizer Sim. tudo bonitinho, você tratar com respeito às pessoas e você atuar de forma transparente para com o seu cliente, você começa a ser indicado pelas outras por teu cliente. O teu cliente vai trazendo mais pessoas, né? Doutor Felipe, E foi só isso. fazer um destaque aqui, que nós temos uma participante aqui lá de Portugal, tá? A Ana Leite está falando com a Olha gente só, lá de Portugal. A que nossa, a legal. nossa live, ela chega longe, né? Tá? Então, Fantástico, é fantástico. muito bom, né? A Carla está aqui com a gente, né? E você tocou num ponto aí muito importante, né? Que é a questão da transparência do trabalho, né? Transparência É, na alvivaria, eu né? hoje mesmo eu passei a manhã praticamente atendendo uma cliente e a pergunta que o cliente previdenciário no benefício por incapacidade sempre faz é: vai demorar? Com quanto tempo eu vou começar a ganhar meu benefício? Olha, essa pergunta eu até brinco, a gente vai mandinar, a gente vai fazer o melhor pedido possível, mas eu não posso adivinhar quando que vai dar certo. Então, vamos fazer bonitinho, vou te acompanhar até o teu consultório, até o médico assistente, que é um procedimento que a gente aprendeu a fazer, para que você possa trazer provas mais robustas do processo administrativo, e aí depois ir para o judicial bem embasado. Aham. Mas a transparência é um dos pilares que a gente sempre preza, para que você não tenha problema futuro. Aqui na minha cidade, a gente já teve advogado expulso da OAB, com Opa! processos ético-disciplinares, né? Por vários motivos, e alguns dos motivos era essa falta de transparência com os clientes. Então, isso fica muito marcado e isso prejudica a classe como um todo, né? Quando eu peguei minha carteira, e a gente sempre assiste aquele vídeo institucional da OAB, né, que deve passar em todas as entregas de carteira. Uma coisa que me marcou muito foi eu ouvir do presidente da seccional, aqui no Rio de Janeiro, que existe uma média de pelo menos 100 a 130 retiradas de carteira. Ou seja, esse número de advogados que deixam de trabalhar porque a OAB, através de processo, retira a carteira. E a gente nem fica sabendo disso, né? Porque as pessoas, elas também, ninguém vai ficar contando lá a história ruim, né? Mas, assim, é importante perceber que a ordem, ela está muito atenta, né? Nessa conduta, nessa vivência do advogado, para que isso não deprecie toda uma classe, né? Principalmente, é importante mostrar logo isso, como me mostraram quando eu fui pegar minha carteira, é importante porque o advogado que inicia, ele tem que iniciar certo, né? Ele tem que iniciar com É, lisura, né? eu tenho uma frase que eu recentemente levo para mim, e trago aqui para o escritório, que é assim: tudo que começa certo tende a continuar certo e terminar certo se for para terminar. Aham, Agora, uma coisa que começar errado, ela tem uma probabilidade muito grande de dar muito errado no futuro. E é assim, a transparência, na verdade, ela está em todos os atos. certo. Um erro muito grande do meu início, como a gente tem pessoas da agricultura Aham, que vêm, por exemplo, para a cidade, a gente chama assim Rio é. Grande do Sul, né? Feito de cidadezinhas pequenas, então as pessoas saindo do interior vêm para a cidade uma vez por semana, a cada 15 dias. Então a gente falava assim: quando você precisar de alguma coisa ou tiver dúvida sobre o processo, passa aqui para a gente conversar. Aham. Nossa, aí eu passava as semanas atendendo os clientes, né? Eu gosto de falar, Doutora então uma Annelise coisa que está eu falando aí falo, com a gente, tá? olha, doutora Denise aí. É uma linda. Então, a gente aprende. Hoje, o que a gente fala no final do atendimento? Quando a gente precisar de alguma coisa, nós vamos entrar em contato e vamos agendar um horário só para ti. Qualquer coisa, Aham. enquanto isso, a gente vai conversando pelas redes sociais, que é a nossa grande aliada, né?
A Aham. advocacia hoje, principalmente nesse momento, né? É, ontem eu participei de uma live que me questionaram sobre, é, a, cap- sobre a nova lei que dá a condição de juizados especiais atuarem via conciliação de, né, modo remoto, com tecnologia. E eu fui arguída no sentido de que isso não fere a isonomia. Eu falei, então essa live aqui, ela não devia estar acontecendo, né? Foi o que eu falei, porque muita gente não tem condição de participar. Então, assim, ou a gente publica uma isonomia e tira de todos, então uma isonomia com efeito reverso, é para nivelar por baixo, ou a gente possibilita aqueles que nesse momento têm alguma possibilidade de de ter acesso e resolver aqueles pontos, né? Então, parece assim que existe também um discurso, né, por parte das pessoas de que tudo é inconstitucional, né? Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Então a gente tem que ver o que funciona agora também, né? Muita coisa vai funcionar, muita coisa não, né? E eu falei para eles, é como você comprar uma máscara, que aqui a gente está usando máscara direto, e aí descobri que ela pinica, então você vai ter que trocar de máscara, né? Tem coisa que não vai funcionar, né? Você falou aí que os seus clientes perguntam sempre se vai demorar, né? E o advogado início de carreira, ele não tem muito esse parâmetro, né? Porque a gente, só de começar a ouvir, a gente já sabe o que é, mais ou menos, o que tem que fazer, a gente já vai alinhavando a cabeça da gente, né? Mas o advogado que está iniciando, ele não tem muito esse padrão de pensamento, porque isso é uma coisa que se desenvolve à medida que a gente pratica a advocacia. Então, eu queria te perguntar, qual foi o benefício seu que demorou menos tempo e quanto tempo levou? Eu tive benefício que demorou 40 dias. Ah, E aí, assim, isso é fantástico, e foi mais rápido? porque foi muito rápido. Tá, então eu ainda estou ganhando. Hoje, Todo mundo que eu pergunto isso, eu ganho sempre todo mundo. Eu tive um benefício foi concedido em 20 minutos. meu Eu Deus! pedi, eu pedi 20 minutos depois eu recebi um e-mail de volta do A INSS, procedência, benefício entendimento. concedido. É. Olha só, meu, aí tem que comprar até bolo, né, para comemorar. Mas foi bom, eu fiquei muito feliz, que a pessoa era muito querida, eu fiquei muito feliz. É muito bom, né? A grande problemática dos benefícios rurais é que eles envolvem muita necessidade de comprovação de tempo rural. Mas eu descobri recentemente também que, na verdade, nós advogados, a gente não segue as orientações corretas do INSS. Aham. Então, existe até a nomenclatura de você nomear os arquivos e você separar por tipo de arquivo. E aí é um trabalho que eu estou refazendo aqui. E eu garanto assim, eu nunca vi ninguém falar isso. E eu descobri recentemente, em nenhum curso, né? Falar, Sim, olha, tem uma nomenclatura. E aí a gente vai estudar e vai perceber que você está colocando um monte de arquivo lá sem você categorizar o arquivo certinho para o exatamente. INSS ler. Exatamente. Quando a gente dá um mapinha para eles, né, facilita muito a vida, né? Eu sempre falo isso. Eles falam assim, mas eu fiz. Olha, eu sei que você fez. Às vezes o cliente já vem com metade do caminho andado, né? Metade errado ainda por cima, né? Porque se tivesse andado certinho, facilitava a vida de todo mundo. Mas ele andou pro lado do meio do mato, né? Aí a gente tem que ir lá, né? Abrir uma picada, puxar a pessoa de volta. E aí a gente fala, não, mas eu vou explicar. Então não vai explicar como. Não, a gente que é advogado, a gente tem um canal, a gente vai pegar e vai indicar, ó, isso é isso é aquilo. Isso não é um pulo do gato. Na realidade, isso é uma vivência que nós, advogados, só conseguimos com a prática. Por isso essa nossa fala aqui, esse momento de dizer quais são os pontos assim que, né, é sempre assim, o seu ponto de vista, né? Porque eu tenho os meus, mas eu sei que você também fala muito disso. Quais são os pontos que você pode indicar assim? Quais são os cuidados que o jovem advogado precisa ter para ele começar a afinar essa sintonia dele, para ele começar a ter um olhar mais focado, para ele começar a ter mais sucesso no trabalho dele? Então, quais são os pontos assim fundamentais? Bom, uma coisa que a Flávia, a nossa amiga Flávia, está aqui, falou, Ela está aí comentou aqui também. embaixo, né? E é fundamental o servidor, tanto o servidor do INSS quanto do judiciário,
Se ele olha um processo organizado, ele tem muito mais. É que nem a gente, quando a gente vai ler um livro, que ele está tudo corretinho, está com uma Isso. ordem sequencial lógica, que você consegue captar a ideia do autor. Então, na verdade, o processo é um livro de cada cliente que a gente faz para explicar uma história, porque a gente está contando uma história da pessoa, né? Exatamente. Para aposentar, né? Vamos supor. Então, nós estamos contando a história daquele segurado que trabalhou tanto e agora deseja buscar o benefício previdenciário que lhe é merecido. E aí, ao você contar essa história, uma coisa importante é a organização. Você faz uma linha do tempo, você explica quais são os fatos importantes da história daquele cliente, Sim, você consegue fazer com que o servidor, ao analisar tudo que você escreveu, sim. comece a criar no imaginário dele a vida daquele segurado, ou daquele cliente, quando é uma ação civil. E perceba, principalmente, eu tenho batido sempre na tecla do dano moral previdenciário, mas eu não consegui ainda. É. Uma hora vai, né? Mas principalmente nesses casos em que você precisa provar que aquele indeferimento irregular do INSS causou um prejuízo na vida daquela pessoa, na família daquela pessoa, né? E organização acima de tudo. Focar e ser muito bom naquilo que você está fazendo, que é um dos desafios que a gente tem aqui para falar também, que é assim, a dificuldade de você se especializar em alguma coisa. Sim. Você, como advogado iniciante, não consegue ser especialista com um mês de carreira, né? Mas você consegue mostrar sua competência sabendo muito daquilo que você se prestar a fazer. Sim. E estudar muito, que é um estudo diário que a gente faz. Fazer com que o ambiente do seu escritório acompanhe essa necessidade, esse nível de excelência que você tenta colocar nas suas ações, né? É. Então, a organização do escritório, a apresentação para o cliente. Você não precisa ter um escritório chique, o meu não é chique, né? Essa é uma palavra legal, porque tem gente que acha que o escritório tem que ter mármore, tem que ter flor todo dia, tem que ter uma máquina de café expresso. Não precisa, tem cliente que se sente mal com isso. Tem cliente que não vai entrar no teu escritório se você for assim, né? Sem contar que tem aquele cliente que eu tive uma cliente que eu atendi na casa dela, né? Ela era uma pessoa idosa. E depois ela me deu um abraço e falou assim, doutora, eu achei tão bonita a senhora me atender aqui na minha casa. Para ela pouco importava o meu escritório, assim, né? Mas ela gostou tanto porque, assim, eu resolvi a situação dela e ela não tinha como ir até mim. Eu falei, mas eu vou até você, não tem problema, não. Aí fui lá, peguei, fiz tudo, depois dei o resultado dela. Ela falou assim, ela me deu um abraço, eu achei tão bom você atender assim, porque... Aí ela falou uma coisa muito interessante. Os advogados são tão impessoais. Olha só, É. olha só. Então parece que, assim, que nós estamos precisando um pouco mais desse aconchego, né? Ainda aqui na vida profissional. É o calor, né, que a gente transmite, o sorriso, o abraço. A Flávia falou aqui também, não Que precisa ter ela está, escritório, realmente, e não, está hoje em corretíssima. dia, com essa questão do processo eletrônico, que a gente, né? A gente despacha do meio da rua, né? Está conversando, está despachando, tá falando, né? Nós tivemos aqui um juiz federal, tivemos juízes do trabalho, e o juiz federal, o doutor Eduardo André, ele falou que nessa pandemia agora, ele está despachando via Zoom, via WhatsApp, via, sabe, live, o advogado liga para ele, eu posso falar com o senhor? Pode, ele liga para mim e fala com ele. Quer dizer, a gente tem que ter um caráter mais pessoal também, né? Se um magistrado, que é a figura, né, do tripé, né, da justiça ali, que ele é a pessoa que a gente se dirige para resolver o nosso conflito, porque nós, advogados, não podemos ter essa aproximação com o nosso cliente. Tá? Isso é uma questão também de se dizer para os iniciantes, né? Isso é uma coisa que não se desliga. Eu vinha pensando hoje, depois do almoço, em como a advocacia
poderia se tornar uma coisa impessoal. Não tem como. É. Porque você não tem como separar o escritório da advocacia da pessoa do advogado que representa aquele escritório. Seja um advogado isolado, né, que trabalha sozinho, seja uma sociedade. É engraçado porque tu falou de atender na casa do cliente, eu também gosto de fazer isso. Eu lembro que eu tinha uma cliente que ela tinha depressão, eu não posso falar nomes, né, mas a história é engraçada, porque hoje ela ri disso. Ela tinha um pouco de depressão e eu perdi o contato com ela. Sim. Porque a gente ligava e o telefone celular não funcionava mais. E aí um dia eu precisava avisar ela da perícia e eu descobri onde ela morava e eu fui lá. E aí era uma casa de 2 andares e aí eu bati lá embaixo, né? Bati palmas e ela foi descendo a escada assim e ela disse, olha, é o doutor que está aí. Ainda bem que você veio, eu já estava pensando em me matar. Eu disse, pelo amor de Deus, abençoado, pelo menos espera a perícia, né? E aí ela riu comigo, né? E aí eu saí da casa, a gente sentei ali, a gente tomou um chimarrão, aqui no sul temos esse costume, né? É um hábito muito bom. Sentei, tomei um chimarrão com ela, fiquei uns 20 minutos. E aí eu falei, expliquei para ela do processo, que a próxima fase era a perícia e tal. Saí da casa dela com uma sacolada de fruta. Ela me deu um monte de fruta lá. Trouxe para o escritório, todo mundo adorou. Ainda mais na área rural, né? A gente ganha de tudo. É muito legal. E aí depois a gente conseguiu o benefício dela. Deu certo. Até hoje a gente brinca com ela, que ela ainda é cliente, né? Uhum. E digo, olha, são pessoas que precisam de atenção. Então, Sim. o advogado previdenciarista tem que saber dar atenção. A doutora Flávia, que está aqui com a gente, já esteve aqui na nossa, né, nesse bate-papo aqui, foi muito carinhosa, aceitou logo, assim como você. Ela esteve aqui e ela contou que ela tem uma cliente atualmente, que é uma senhora muito idosa, que estava se sentindo muito só, e dizendo que por conta da pandemia, ela colocava bilhetinhos por baixo das portas das vizinhas, porque era uma forma de comunicação. E ela ainda assim estava se sentindo só, e a doutora Flávia falou para ela, então liga para mim, que eu converso contigo, sabe? Então, assim, essa humanização do trabalho, 89 anos que ela está falando aqui. Meu Deus! Essa humanização do trabalho do advogado vai fazer um diferencial muito grande, porque a gente consegue, às vezes, transformar, às vezes, até aquele cliente num amigo, né? Eu tenho essas experiências. Então, eu tenho ligado muito para meus clientes atualmente, perguntando como é que eles estão, como é que está a família, como é que está fulano, como é que está Beltrano, porque às vezes a gente acaba conhecendo a família inteira, né? Até é muito bacana isso. Você falou uma coisa que eu posso destacar. Quando você disse, é muito importante fazer um trabalho explicado, bem explicado, quando você vai atuar como advogado. O professor Alexandre Flecha esteve aqui com a gente, ele falou muito isso. Às vezes o advogado acha que porque está na cabeça dele, ele conhece todos os fatos, aquilo, na hora que ele coloca no papel, ficou claro. E às vezes não está claro, às vezes está faltando elementos de ligação. E quem vai ler não consegue perceber a totalidade de todos aqueles fatos e não consegue perceber a necessidade, às vezes até no caso da gente, de um benefício. Então, às vezes a gente precisa, assim, dar uma colinha, né, para o servidor. Olha, a súmula 41 diz que, né, que a circunstância de um integrante sair da atividade rural não descaracteriza o grupo, sabe? Dá aquela lembradinha para que ele, sem fazer aquela coisa impositiva na peça, que é até feio, né? Mas de uma forma que coloque assim, o servidor, é mesmo, eu não vou descaracterizar, né? Eu acho que é importante. Isso que tu falou me lembrou de um detalhe bem legal que eu descobri através de um amigo que me contou que um escritório de advocacia da capital aqui de Santa Catarina, lá de Florianópolis, eles fazem o seguinte passo. Quando não é advocacia de massa, quando a ação não é uma ação de massa, de volume, um escritório que atende várias coisas, é um escritório grande, é uma ação específica de um inventário de alguém conhecido, famoso, que morreu e tal, e são os advogados daquele escritório que fazem o inventário.
essa ação, ela passa por uma análise, então ela é feita por um advogado especialista na área, mas quem vai ler ela antes do protocolo é um advogado que é especialista em outra área. Ah, Não tem nada, vamos supor, é uma área, é uma ação civil, o advogado especialista em direito civil faz a peça, mas o tributarista lê. se ele entender, Porque se ele entender, qualquer juiz vai entender. Eu achei isso fantástico. nossa, genial. Porque é uma coisa que você... É como se fosse um duplo grau de confirmação da simplicidade daquilo que você escreveu. Claro, tem coisas que não podem ser resumidas e tão simplificadas, mas eu achei isso fantástico porque se eu achar que o juiz que vai ler a minha peça é especialista em todas as áreas que o meu escritório tem, que a gente atua, ele não consegue ser bom em tudo, assim como nós também não somos bons em tudo. E eu pensei, olha, e depois eu fui ver, eu fui pesquisar sobre isso, e realmente é um escritório que implantou um sistema Toyota de produção. Olha só que legal como a nossa advocacia é fantástica, que é uma coisa assim, todo mundo sabe que os carros da Toyota são conhecidos pela sua durabilidade, pela sua natureza reforçada, são carros muito bons. E existiu até, pelo que eu entendi, um TCC de alguém do escritório que fez, implantando isso dentro do escritório, e fez um artigo jurídico sobre isso. Então, por que a nossa... Aí você pensa, eu sou um advogado sozinho, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer. Você tem como melhorar todos os procedimentos, né? Gradativamente. Você não precisa fazer tudo de uma vez, começa pequeno. Uma frase que a gente fala aqui no Sul é: cada enxadada é uma minhoca. Né? Essa eu vou anotar, peraí que isso é muito rural, né? Cada enxadada é uma minhoca. Cada enxadada é uma minhoca. Essa eu gosto. Uma coisa que eu sempre tenho o costume assim, saio para a rua, levo um cartão de visita, e até mentalmente eu já tenho assim, o dia que eu sair e esquecer do cartão de visita, alguém vai me pedir. Então eu não posso sair sem, porque eu estou podendo perder um cliente ali, por não ter um cartão de visita que custa 10 centavos. É muito legal. Eu estou anotando as coisas que você fala aqui, e você falou que é muito importante a organização, é muito importante estudar, é muito importante a simplicidade no discurso. Me corrija se eu estiver errado, porque eu estou anotando o que você está me falando. E essa simplicidade me fez também lembrar do professor Alexandre Flecha, que ele falou assim: por que, meu Deus, que aquelas petições vão carregadas daqueles estrangeirismos e palavras em latim, e que nem o juiz não vai saber? Que mania é essa de achar que tudo que está embolado tem mais conteúdo jurídico? Às vezes só está mal construído, né? O texto está sem coesão, o texto não tem informação, às vezes nenhuma. E às vezes ele acha que por mais informação, por mais jargões que ele utilizar, aquilo vai ter um peso maior. Não vai ter peso nenhum, porque nada mais eficaz, nada mais efetivo para a gente no direito do que a simplicidade de uma informação correta, né? Porque nós é que temos que dizer o fato. Quem tem que dizer o direito é o juiz, né? A gente tem mania de ficar botando texto de lei em petição, né? Como se isso importasse. Ele sabe, né? Ele sabe. Exatamente. Eu acho que mais isso no INSS do que para juiz. Porque o INSS, às vezes, quem avalia o seu caso é um servidor. Não é um juiz, não é uma pessoa que fez direito. Mas é uma pessoa que fez um concurso público. A linguagem simples, o que a Flávia colocou, a linguagem simples é o que esclarece. Claro que você tem que fazer os pedidos que você deseja, não vai deixar de pedir alguma coisa para o cliente, mas peça de forma simples. Uma coisa bem interessante que eu noto, e isso não é exclusividade de uma ou duas ou três agências do INSS, e depois eu fiquei sabendo disso por um próprio ex-servidor, é que, na verdade, não existe uma espécie de estrutura para aprimoramento dos servidores do INSS. Então, o INSS é um órgão público, uma autarquia, que acaba não tendo uma plataforma de padronização do ensino para os seus funcionários. Então, como essa pessoa falou,
É bem interessante, né? A pessoa que me falou assim, se você der a sorte de passar no concurso e entrar numa agência que tem algum servidor que tenha vontade de te ensinar, perfeito. Mas É. se você entrar numa agência que ninguém tá nem aí, que o pessoal quer só bater o cartão e ir embora, se você não estudar por conta as normativas, as portarias, as resoluções, você vai acabar sendo um carimbador de papel. O Ezio está dando boa tarde. Aí, boa tarde, doutor Ezio. Doutor Tudo Ezio. bem? Seja bem-vindo aqui no nosso Boa bate-papo. tarde, Ezio. Porque, na realidade, eu dei desse projeto de A Professora Quer Saber, porque, na realidade, essa entrevista, ela tem um caráter muito mais de aprender, da minha parte, com vocês, que estão aqui, do que exatamente de eu falar. Eu sei que eu falo, me meto, né? Eu só falo muito. Mas, assim, na realidade é porque às vezes eu me empolgo com o que vocês estão dizendo. Porque vocês trazem, assim, desde uma cadrinchadada de uma minhoca, desde frases assim, até informações valiosas. Informações que vão servir. Não tem um dia que eu não tenha crescido um pouco após uma live, após um contato com alguém que passa por aqui. Isso é muito bacana. E uma coisa interessante é que, assim, o ensino do direito, o aprendizado do direito, hoje eu tenho esse pensamento. Na época da faculdade eu era um pouco rebelde, então a gente tinha que viver um pouco a juventude, né, e tal. Mas hoje a gente vê, eu tenho essa ideia da importância da advocacia e do estudo diário. E eu brinco com os meus amigos, assim, advogados, né, mais jovens, que você aprender alguma coisa não vai tomar espaço na tua memória, no teu HD. E o estudo do direito é aglutinativo, como o direito próprio previdenciário né? O estudo do direito, o ato de você estudar, também vai aglutinando informações. Como, por exemplo, uma coisa no processo previdenciário administrativo, que eu vim a saber quando fui estudar a Lei 9784, do Processo Administrativo Federal, Sim. que é a obrigatoriedade de o INSS te proporcionar o direito a alegações finais antes da decisão da agência. E aí você faz a prova, né, faz a instrução do processo administrativo, pede as pesquisas externas, pede o envio de ofício para outros órgãos onde estão as informações que você não conseguiu obter, e aí você tem direito de fazer um resumo, fazer um levantamento dos tópicos que você conseguiu produzir. E como é que você sabe isso? Estudando direito previdenciário? Não, estudando direito administrativo. Foi uma das formações que eu tive lá no início da carreira, que eu achei que depois que eu parei de atuar quase que exclusivamente com direito administrativo, não ia mais usar muito, mas estou usando praticamente tudo, né, que a gente aprende. E isso que é o legal, porque você vai somando. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: ninguém carrega um martelo a vida inteira e não vai se deparar com um prego lá um dia na frente. Então, o que acontece? Tudo que a gente traz na nossa bagagem, em algum momento você vai utilizar. Pode ter certeza que vai. Então, às vezes, estudante tem muito essa mania, né, de gostar de uma matéria e de não gostar da outra. E às vezes eu falo com eles assim, essa outra que às vezes você não gosta, às vezes vai ser seu ganha-pão, às vezes ela vai te seduzir lá na frente, de alguma forma. Então a gente não deve ter esse preconceito com as matérias. Imagina, eu dou direito agrário, que é uma matéria eletiva, né? Então as pessoas, elas vêm parar na minha disciplina, nesse momento, porque elas têm que escolher alguma coisa, que é uma matéria optativa, desculpa. Então, assim, ele tem que cumprir um determinado número de optativas. Então ele vai escolher ou direito eleitoral, ou direito dos transportes, que eu falei, também foi maravilhoso, ou direito agrário. Ele não vem porque aquilo, na realidade, compõe a grade, não. Ele vem porque ele é obrigado a fazer. E ele vem assim, sabe, com aquela má vontade, com aquele ranço de estudante que eu não queria nem estar aqui. Eles falam que eu sou engraçada. Mas assim, aí eu falo com eles, às vezes isso aqui vai ser o diferencial, vai ser o ponto que você precisa de uma classificação, às vezes, num concurso que você tanto sonha, aquela matériazinha que você estudou, que você achava nada a ver, cai numa prova, e aí você pontua um pouquinho a mais, e um pouquinho a mais, às vezes, numa prova, te dá
100 de diferença do outro, porque às vezes 1/10, 2/10 te classifica ou te joga para fora de um concurso. Então a gente não deve desprezar conhecimento. A gente deve, sabe, conciliar, porque o nosso HD é expansível, né? A nossa memória, ela não tem problema de usar toda, não é igual o celular, né? Que fica assim, memória cheia, apaga, foto, apaga. A gente chega uma hora que arria, né? O celular chega uma hora que arria. E a nossa memória não. Até quero dar um oi para o Kisley. O Dr. Kisley é membro da Comissão Estadual, Kisley Domingos, são precursores de alguns cursos, inclusive da advocacia iniciante. Acho que eles tiveram curso em Campo Grande, deram um curso em Campo Grande há umas semanas atrás. E o Kisley acabou de lançar um livro com o Dr. Marcos, que é Direito Previdenciário Simplificado, inclusive. É fantástico. Eu não li ainda, mas o conhecimento eu vou te mandar a foto do livro depois, ó. E é muito legal a gente conhecer o Dr. Kisley através de um curso da ESA, né? Uhum. E é muito legal você ver as construções que se faz pelos amigos, né? Que a gente faz dentro da OAB. Que a OAB também é isso, né, doutora? A gente faz muita amizade dentro da classe, né? Doutor Kisley está convidado, se quiser vir aqui falar para a gente sobre o livro dele de Direito Previdenciário Simplificado. Aí, e falou simplificado é a palavra-chave da vida dele, né? Simplificado é quase uma tatuagem na gente, né? Porque a gente pode simplificar, a gente tem que simplificar. Isso aí. Doutor Felipe, eu gosto muito de falar contigo, mas eu tenho que te dizer que já estamos em 48 minutos de live. Olha como passa voando. Meu Deus. Né? Passa. Eu vou te passar a palavra só para você finalizar e agradecer, mas antes eu quero te dizer que eu tenho que mandar seu certificado, que é só um carinho, tá? É um certificado de participação apenas, mas você foi muito generoso estar aqui com a gente. Eu quero saber se eu posso salvar essa live para disponibilizar. Posso? Não sei. Com certeza, pode sim, deve. E eu quero dizer que volte sempre. O dia que você falar assim, quero falar de tal coisa, vamos falar, tá? A casa está aberta, né? E todo mundo está aqui para aprender. Eu aprendi muito hoje, né? Muito, muito. E a palavra é sua, para a gente finalizar essa live, que foi tão agradável e passou tão rápido. Passou, né? É muito bom quando a gente fala do que a gente gosta, né? E isso a gente leva para a advocacia, porque fazer o que você gosta também é maravilhoso. Verdade. Eu brinco que eu acho que o meu dia preferido da semana é a segunda-feira, porque eu venho para o escritório e eu sei que aqui eu me divirto. Eu atendo as pessoas que eu gosto, que eu amo, que são clientes que eu carrego no coração. E a gente precisa também olhar para o passado, observar o presente e ter uma preparação para o futuro. Estava estudando hoje sobre, veja bem, a advocacia 5.0. Que ela vem aí e o advogado que não estudar e não se preparar vai ficar para trás. Assim como o previdenciário hoje, eu acredito que o direito previdenciário, com todas essas reformas e com todas as mudanças, ele não é mais para amadores. Não era antes, mas quem não sabia muito o caminho das pedras ainda conseguia dar o termo que a gente usa aqui no Sul é dar uma sapiada, né? Sapiada? Empurrava um pouco com a barriga, né? E hoje eu acredito que não mais, com toda a dificuldade que se apresenta na análise de documentos, né? E dos pedidos, e as resoluções que saem todo dia, e os ofícios circulares. Então, ele virou uma área específica e que você tem muita promessa dentro da área, né? E eu queria agradecer, então, na verdade, pelo convite da doutora de France. Isso é muito legal participar de uma live dessas, porque é um bate-papo, né? E a gente vê os amigos participando e as pessoas comentando. E a gente entra aqui para falar, mas a gente acaba aprendendo muito mais, né? Então, eu queria agradecer de coração a oportunidade, eu queria parabenizar pelo projeto. Nem sempre a gente consegue acompanhar, mas quando a gente consegue, a gente entra para dar um alô, para fazer uma pergunta. E é isso aí, eu queria desejar tudo de bom, muito sucesso. E a hora que a gente tiver mais algum tema aí, a gente volta aí.
Eu vou te dar uma ideia. Volta para falar com a gente sobre a advocacia 5.0, quando você quiser. Opa, já Tá? vou. Excelente, excelente. Já fica Volta aí para no falar, próximo porque já tema, então. despertou assim, uma curiosidade, assim, que eu tô com coceira. O que é isso? Aí volta para falar. E aí, Vamos marcar. na realidade, assim, eu sempre falo para as pessoas, é um bate-papo, é uma conversa, é uma forma da gente se ver, é uma forma da gente mostrar que advogado tem amigos, advogado se fala, advogado não é uma pessoa séria, não, advogado, né? Porque nós somos professores também, eu tento passar isso para meus alunos, eu tento passar para meus alunos todo o amor que eu tenho pela advocacia, embora eles queiram ser juízes, e procuradores, mas eu tento passar, sabe, esse carinho que eu tenho pela advocacia. Eu falo muito do rural, eu sou apaixonada pelo rural, mas a gente vai ter também a doutora Vanessa aqui falando do rural, porque a gente vai ter uma semana inteira de rural, assim, vai ser overdose de rural, né? E eu convido sempre, eu sei que os espaços digitais, espaços virtuais estão disputados, porque a gente tem pouca possibilidade hoje em dia de estar por conta desse isolamento com as pessoas, mas aí a gente vê um pouquinho de uma, vê um pouquinho de outra, um dia vê mais, e a gente seja bem-vindo sempre que puder voltar, e seja bem-vindo sempre que puder participar, tá? Eu vou fazer uma foto nossa, para poder a gente salvar. É verdade, né? Deixa eu só fazer aqui. Sempre sai a letrinha na frente, tá? Mas aí é bom que mostre que tinha bastante gente. Aí. Isso, ficou ótimo. E aí eu vou encerrar e vou salvar. Agora não está salvando direto nos stories, tá? Está indo para o IGTV. Tá. E aí depois Legal. eu jogo no canal do YouTube, tá bom? E aí quem não Legal. tem, te passa o link. Do YouTube eu consigo baixar lá daí, para colocar nas minhas redes aqui. Excelente. Tá. E aí quem quiser, você tem como enviar para a pessoa assistir também. Encaminhar. Excelente, perfeito. Gratidão. Só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Tá? Super beijo. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.